desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar, que o sertão vai virar mar. Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo sobre os gases, examinando hoje um assunto chamado livre percurso médio. Imagine então que nós tenhamos um recipiente e lá dentro encontramos 3 moléculas no estado gasoso. Bem, essas moléculas estão andando. Daqui a pouco uma molécula vai encontrar outra, quer dizer que vai produzir uma colisão. Bem, entre o ponto que ela se encontra até chegar no outro ponto, por exemplo, sair do ponto A para chegar no ponto B, ela teve que caminhar um certo espaço. Agora, do ponto B até chegar ao ponto C, onde ela vai então encontrar uma outra molécula, vai produzir uma nova colisão, ela vai ter que caminhar um certo percurso que é diferente do primeiro. Ou seja, as moléculas não estão equidistantes. Então, para 2 moléculas se encontrarem, às vezes elas caminham um pequeno trajeto, às vezes caminham um trajeto um pouco maior. Então, se resolveu estabelecer um percurso médio, chamado livre percurso médio, que é o espaço percorrido em média por uma molécula entre 2 colisões. Agora, vamos imaginar um outro sistema contendo muito mais moléculas. Então, a concentração agora de moléculas nesse sistema é maior. Bom, o que você espera? Que as moléculas devam colidir mais vezes, porque eles vão ficar mais próximas umas das outras. Então, quanto maior a concentração de moléculas, menor o espaço livre percorrido e maior o número de colisões. Então, o primeiro cálculo que a gente deve fazer é descobrir qual é a concentração de moléculas. Como é que você vai fazer? Você vai usar a equação dos gases perfeitos, PV igual a nRT. Aí você vai deslocar o volume para baixo, para o denominador, e você vai conseguir uma expressão assim: N sobre V, número de mols pelo volume, é igual a P sobre RT. Bem, quando você utiliza essa equação, em geral você vai achar o número de mols N pelo volume em litros. Mas eu quero saber em número de moléculas. Então eu vou transformar o número de mols para moléculas. É só multiplicar por 6 vezes 10 a 23, que é a constante de Avogadro. E o volume, na equação dos gases, em geral se obtém em litros. Mas nesse estudo, o volume deve estar em centímetros cúbicos. Então, o primeiro cálculo que você vai fazer é descobrir qual é a concentração de moléculas por centímetro cúbico. Esse cálculo da concentração de moléculas também é chamado de densidade de moléculas por centímetro cúbico. Então, N maiúsculo sobre V maiúsculo expressa o número de moléculas por centímetro cúbico. Agora, você deve saber o seguinte, que as moléculas estão constantemente se batendo. Então, em cada colisão, ela muda de direção e a gente pode dizer que existe um movimento em zigue-zague. Mas você poderá saber qual foi todo o espaço percorrido, somando todos os espaços entre as colisões. E aí você vai obter o espaço total percorrido. Aí pergunta-se, dá para calcular a velocidade das moléculas que andaram nesse espaço total? Bem, teoricamente sim. E vamos supor que você tenha entre um ponto A e um ponto B, vamos supor 48 metros. E o tempo que levou para caminhar esses 48 metros foi de 12 segundos. Então, qual é a velocidade média desenvolvida por essa molécula nesse tempo de 12 segundos, onde ela caminhou 48 metros? Bem, nós sabemos que a velocidade você pode calcular assim, é o espaço percorrido naquele intervalo de tempo. Então, vamos chamar o espaço percorrido de L, e vamos chamar o tempo decorrido de T. Então, a velocidade você calcularia assim, L sobre T. Daí, a velocidade vai ser igual a 48 metros dividido por 12 segundos. Aí você vai obter 4 metros por segundo. Nesse momento, a gente já pode calcular qual é o espaço médio percorrido, o livre percurso médio realizado por essa molécula. Neste exemplo, nós estamos vendo o seguinte, que a molécula caminhou 48 metros e nesse percurso ela mudou de direção 6 vezes. Então dá para você saber qual foi o livre percurso médio.
É só você fazer o seguinte: o comprimento total deu 48 metros. Ela sofreu colisões, mudando de direção, 6 vezes. Então vai ficar 48 metros é o total. Dividido por 6 mudanças de direção, então você vai ter um livre percurso médio de 48 por 6, que vai ser igual a 8 metros. Então, em média, a cada 8 metros, ela muda de direção. Bem, este exemplo é relativamente simples porque a gente sabe qual foi todo o trajeto que ela percorreu e quantas mudanças de direção ela produziu. Uma outra maneira de se determinar o livre percurso médio é começar determinando qual é a frequência de colisões. Bem, o que é a frequência de colisões? É o número de colisões que ocorre por unidade de tempo. Então, nesse exemplo ainda, ficaria assim: qual que é a frequência de colisões? Você produziu 6 mudanças de direção, ou seja, houve 6 colisões, e você vai dividir pelo tempo. O tempo que gastou foi 12 segundos. Então, quer dizer, 6 dividido por 12 vai dar 0, colisão por segundo. Então, essa frequência vai ser importante no cálculo do livre percurso médio, que pode ser obtido pela fórmula da velocidade igual a lambda_f, onde lambda é o livre percurso médio e f é a frequência de colisões. Por exemplo, eu já sei que a velocidade é 4 metros por segundo. Eu já sei também que o livre percurso médio é de 8 metros por colisão. E a frequência de colisões é de 0,5 colisão por segundo. Se você fizer esse cálculo, V igual a lambda_f, você vai chegar nessa velocidade, que eu já sei que vale 4 metros por segundo, mas vamos só conferir essa fórmula. Lambda é o livre percurso médio, que deu 8, e a frequência de colisão, que deu 0,5. 8 vezes 0,5 vai dar igual a 4. Então a velocidade é de 4 metros por segundo. Nesse instante, vamos determinar qual é a velocidade de aproximação. Veja bem que tem uma pequena diferença: a velocidade da molécula e a velocidade de aproximação. Porque quando duas moléculas vão se chocar, elas podem se encontrar, teoricamente, em 3 situações. As moléculas podem estar se movimentando no mesmo sentido e direção, com a mesma velocidade. Então, o que vai acontecer? Uma molécula, se estiver caminhando na mesma direção e sentido de outra molécula, elas nunca vão se encontrar. Então, nesse caso, a velocidade de aproximação é 0. Elas têm velocidade, cada molécula, mas a velocidade de aproximação é 0, porque já que elas estão caminhando na mesma direção e sentido. Agora, você pode ter uma outra situação, onde elas estão caminhando na mesma direção, só que em sentidos contrários. Então, se a molécula está caminhando com a velocidade v, e a outra molécula também com velocidade v, quer dizer que a velocidade de aproximação é 2v, tá certo? Essa é uma outra situação. Ainda tem uma situação onde as moléculas vão colidir perpendicularmente. Se elas vão colidir perpendicularmente, o que acontece é que você vai ter que achar uma velocidade resultante desse sistema. Você vai ter, então, 2 vetores, um vetor velocidade e um outro vetor velocidade, se aproximando perpendicularmente. A velocidade resultante você obtém montando um paralelogramo, calculando em seguida o valor dessa diagonal desse paralelogramo, usando Pitágoras. Você vai somar esses 2 vetores, que será a diagonal desse paralelogramo. Daí, o valor dessa diagonal, que vai ser a velocidade de aproximação, é igual à velocidade ao quadrado de uma molécula mais a velocidade ao quadrado da outra molécula. Essas velocidades vão ser iguais, porque a gente está trabalhando sempre com a velocidade média, certo? No final, a velocidade de aproximação ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a velocidade ao quadrado das moléculas. Então, a velocidade de aproximação vai ser a raiz quadrada de 2 vezes v ao quadrado. Logo, a raiz de v ao quadrado vai dar v e a raiz de 2 vai dar raiz de 2. Então, a velocidade de aproximação média vai ser igual a v raiz de 2. Adeus, remanso, casa nova, Centro-Sé.
Deus pilão marcado, vem o rio te engolir. Debaixo d'água lá cê vai a vida inteira, por cima da cachoeira o gaiola vai subir. Vai ter barragem no salto do Sobradinho, o povo vai se embora com medo de se afogar. E o sertão vai virar mar, dá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão. Neste momento, eu já sei qual é a velocidade de aproximação de uma molécula em relação às demais. Então a gente tem que pensar assim, como se todas as moléculas estivessem paradas num determinado instante e uma única molécula estivesse caminhando e indo batendo nas outras moléculas e mudando a direção. Só que dentro de um recipiente, uma certa molécula não vai bater em todas as outras moléculas que estão dentro do recipiente. Bom, mas você pode pensar assim, que ela vai batendo e vai formando um certo trajeto. Assim, se você colocar em linha reta, você vai formando um tubo, onde as moléculas dentro desse tubo poderão colidir. Mas veja bem, só pode colidir as moléculas que estarão integralmente dentro desse tubo. Nessa ilustração apresentada, apenas as moléculas 3, 4 e 5 irão colidir com essa molécula cinza que se encontra em movimento. Então, qual é o tamanho desse tubo? Qual é o volume desse tubo? Então, vamos pensar da seguinte maneira. Vamos supor que seja um tubo perfeito, onde você vai ter uma secção com um diâmetro, onde você poderia colocar, então, duas moléculas. Então, dá para saber qual é a área dessa secção, desse tubo imaginário. Bom, a área você calcula assim, πr ao quadrado. Bom, mas o R vai, já que são duas moléculas, então o R vai corresponder ao diâmetro de uma delas. Então vai ficar assim, π vezes R ao quadrado, só que o R é exatamente o diâmetro de uma delas, então vai ser D ao quadrado. Agora, qual é o tamanho do tubo? Vamos chamar de L, o comprimento desse tubo. Então, o volume vai ser a área vezes o comprimento. Então, vai ser igual a π vezes diâmetro ao quadrado vezes o L, tá bom? Tá bom, agora como é que você mede a velocidade de uma molécula, de uma partícula? Vai ser o comprimento, né, o quanto ela está caminhando, dividido pelo tempo. Então, a velocidade você vai calcular assim, V vai ser igual a L sobre T. Mas vamos tirar o L então daí, para você, dessa fórmula da velocidade, então ficaria assim, L é igual a velocidade vezes tempo, VT, tudo bem? Então, qual é o comprimento desse tubo imaginário? Vai ser a área da secção vezes o comprimento, ou seja, vai ser π d ao quadrado vezes o comprimento L vai ser igual a V vezes T. Então, a velocidade vezes o tempo. Então, você tem, na fórmula do volume, você vai ter a velocidade de aproximação dessas moléculas, vezes um tempo T. O volume, então, desse tubo imaginário, por onde a molécula estaria caminhando, ela vai ter a seguinte fórmula. Vai ser igual a π vezes d ao quadrado, vezes a velocidade de aproximação, que é raiz de 2 vezes a velocidade média v, raiz de 2v, vezes o tempo t, tá bom? Agora nós já estamos chegando no final, aí você tem que pensar assim, quantas mudanças de direção ocorrerão com essa molécula que está passando dentro desse tubo? Você tem que saber quantas moléculas tem lá dentro, porque em cada colisão a molécula muda de direção. Logo, em 1 centímetro cúbico, você vai ter quanto? Você vai ter N sobre V moléculas. Está lembrado que esse foi o primeiro cálculo que nós fizemos? Obtido da equação dos gases, PV igual a nRT. Então, vamos fazer a seguinte regra de 3. Em 1 centímetro cúbico, você tem quantas moléculas? Tem N sobre V moléculas. Logo, no volume do tubo todo, que é igual a π d ao quadrado vezes V raiz de 2t, você vai ter X moléculas. Então, agora eu estou descobrindo quantas moléculas tem dentro do tubo. X vai ser igual a π d ao quadrado vezes V raiz de 2 vezes t, vezes N sobre V. Bom, agora você sabe. O número total de moléculas vai corresponder ao número de colisões que uma certa molécula vai ter que realizar. Para chegar à resposta final, qual vai ser o livre percurso médio? O livre percurso médio você vai tirar por uma fórmula de velocidade. A velocidade vai ser igual ao comprimento, que é o livre percurso médio representado pela letra lambda, vezes a frequência de colisões. Então,
O livre percurso médio vai ser igual à velocidade dividido pela frequência. A frequência é simbolizada pela letra F ou pela letra Z. Então quer dizer que lambda vai ser igual à velocidade dividido pela frequência. Pela frequência, a frequência é o número de moléculas que tem lá dentro, dividido por um tempo t, que vai ser π vezes v vezes raiz de 2 vezes d ao quadrado vezes um tempo t vezes n sobre v, dividido por um tempo t. Cortando o tempo t do numerador com o tempo t do denominador, você vai ter a frequência de colisão, que vai ser igual a π vezes v vezes raiz de 2 vezes d ao quadrado vezes n sobre v. Agora já dá para calcular o lambda, que é igual a velocidade dividido pela frequência. Isto é, lambda é igual a v, a velocidade, dividido por π raiz de 2 vezes d ao quadrado vezes v sobre n sobre v. Dá para cortar o v de cima com o v de baixo, numerador e denominador, e aí no final você vai obter a seguinte fórmula para obter o livre percurso médio. É o volume V sobre π raiz de 2 d ao quadrado vezes n. N é o número de moléculas, tá certo? Às vezes existe uma dúvida com relação à temperatura. Bem, a temperatura não interfere no livre percurso médio, e sim o volume do recipiente. Então, se você mexer na temperatura, mas não mexer no volume, quer dizer, se o volume for rígido, então vai depender do quê? Vai depender do número de moléculas que tem lá dentro e vai depender também do volume, e não da temperatura. Agora já dá para fazer o exemplo 1. Adeus remanso, casa nova, centro-sé. Adeus pilão arcado, vem o rio de engolir. Debaixo d'água lá cê vai a vida inteira. Por cima da cachoeira o gaiola vai subir. Vai ter barragem no salto do Sobradinho. O povo vai se embora com medo de se afogar. E o sertão vai virar mar, dá no coração o medo que a... Então vejamos, o exemplo 1 diz assim: supondo que o ar contenha somente moléculas de nitrogênio. Calcule. Então ele está pensando o seguinte: um recipiente que só tem nitrogênio. Letra A. A concentração de ar, só de nitrogênio, certo? Em moléculas por centímetro cúbico. A pressão de uma atmosfera e temperatura 298 Kelvin. Letra B. A velocidade quadrática média dessas moléculas. Letra C. A frequência de colisões. E letra D. O caminho livre médio. Vamos resolver? Então, vamos lá. A letra A, ele quer saber qual é a concentração de moléculas, tá certo? Então, vamos usar a equação dos gases. PV igual a nRT. Então, vai ficar assim. N sobre V, número de mols pelo volume, é igual a P sobre R vezes T. Inicialmente, você vai calcular o número de mols por litro, certo? PV igual a nRT. Então, vai ficar assim. N sobre V vai ser igual a P. A pressão é 1 atmosfera. Sobre o R 0,082 e a temperatura 298 Kelvin. Faz essa conta e você vai achar a seguinte resposta: 0,041 mol por litro. Mas eu achei em mols por litro. Agora eu vou passar para moléculas por centímetro cúbico. N maiúsculo sobre V maiúsculo vai ser igual a 0,041, só que no lugar de mols vai escrever 6 vezes 10 a 23. E no lugar de litro, você vai escrever 1000 centímetros cúbicos. Quando você fizer essa conta, vai dar aproximadamente 2,5 vezes 10 elevado a 19 moléculas por centímetro cúbico. Esta é a concentração de moléculas por centímetro cúbico. Então, eu já tenho agora N sobre V. Já sei quantas moléculas eu tenho por centímetro cúbico. Agora, vamos para a letra B. A letra B, ele quer saber a velocidade quadrática média. Está lembrado da fórmula? V é a velocidade quadrática média, que é igual a raiz quadrada de 3RT sobre M, M, massa molar. A massa molar do nitrogênio, cuja fórmula é N2, vai ser igual. Massa atômica do nitrogênio é 14, vezes 2 é 28, 28 gramas por mol. Mas para você achar a velocidade no sistema internacional, todas as unidades devem estar no SI. Então, se deu 28 gramas por mol, isso vai corresponder a 28 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas por mol.
Aplicando a fórmula da velocidade quadrática média, você vai ter o seguinte: V vai ser igual a raiz quadrada de 3, vezes o R, vamos colocar 8,3, vezes a temperatura 298, dividido pela massa molar, 28 vezes 10 elevado a menos 3. Faz essa continha aí, extrai a raiz quadrada, você vai achar 515 metros por segundo, ou 51.500 centímetros por segundo. Letra C. A letra C quer saber qual é a frequência. Então, a frequência você vai calcular assim: π raiz de 2 vezes d ao quadrado vezes v, velocidade, vezes n sobre v. Então, a frequência vai ser igual a π igual a 3,14, raiz de 2, 1,41, vezes d. D é o diâmetro da molécula de nitrogênio, que foi dado no enunciado. O diâmetro da molécula é igual a 3,75 angstroms, mas em centímetro vai corresponder a 3,75 vezes 10 elevado a menos 8 centímetros ao quadrado, vezes 51.500 centímetros por segundo, vezes N sobre V, quer dizer, a concentração de moléculas por centímetro cúbico. Então, dá igual a 2,5 vezes 10 elevado a 19. E no final, essas contas vão dar 8 vezes 10 elevado a 9 colisões por segundo. E a letra D, ele quer saber qual é o livre percurso médio, ou o caminho livre médio. Bom, você vai calcular assim: lambda, que é o livre percurso médio, é igual a velocidade sobre a frequência, V sobre F, ou V sobre Z, se você chamar a frequência de Z. Então, lambda vai ser igual a velocidade, é 51.500 centímetros por segundo. E a frequência F é igual a 8 vezes 10 a 9 colisões por segundo. Na hora que você fizer essa conta, você vai achar 6,4 vezes 10 elevado a menos 6 centímetros por colisão, ou 640 vezes 10 elevado a menos 8 centímetro por colisão. Então, eu fiz uma ligeira modificação na vírgula do 6,4. Ficou 640 vezes 10 elevado a menos 8 centímetro por colisão. Por que eu fiz isso? Porque 10 a menos 8 é igual a 1 angstrom. Então, vai ficar assim, 640 angstrom por colisão. Tá bom? Legalzinho, simplesinho, sem nenhum problema. Tá ótimo. Então, agora você pode fazer mais um exercício que ainda tem para você resolver aí.